pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá, do YouTube de Geografia. E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre as categorias de análise espacial da geografia, beleza? Vamos lá? Introdução da nossa aula. Nós vamos falar um pouco sobre a formação da geografia, a análise espacial de como se ocorreu nessa análise do espaço geográfico e as principais categorias de análise do espaço na geografia, beleza? Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a origem do nome geografia. Para quem não sabe, geografia vem do grego e significa literalmente a descrição da Terra. Isso seria conceitualmente o estudo de lugares, das relações entre as pessoas e seus ambientes. Os geógrafos exploram as propriedades físicas da superfície da Terra e as sociedades humanas espalhadas pela Terra. Então, cabe ao geógrafo analisar as questões da natureza, as relações que a natureza tem com a sociedade e como a sociedade se aproveita das coisas da natureza para, melhorar o seu bem-estar. Então, a geografia é uma descrição de tudo que é relacionado ao espaço. Nós podemos analisar o espaço do universo, nós podemos analisar o espaço de outros planetas, nós podemos analisar o espaço dos desertos, o espaço dos oceanos. Então, nós fazemos a descrição daquilo que podemos observar e analisar, pessoal. Tá? Então, a geografia, primeiramente, ela é uma ciência grega. A Grécia é que vai formular primeiramente o termo, cunhar, literalmente o que significaria, entender a Terra, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, a geografia ela surge lá na Grécia Antiga, tá? E é na Grécia Antiga que surge o primeiro mapa, tá? Feito pelo geógrafo mais antigo que a gente tem de conhecimento, que é o Anaximandro de Mileto. Ele foi o primeiro geógrafo grego, a desenhar o mapa do mundo de acordo com as concepções da época, e isso há 5 anos antes de Cristo, no ano 5 antes de Cristo. E aqui está o mapa, galera, desenvolvido por ele. Tá? O mundo que ele observava naquele momento era a Ásia, a Líbia, a Europa e o Mar Mediterrâneo. Tá? E o que estava ao redor de tudo isso seria o oceano. Era a visão de mundo que ele tinha, era a forma geográfica que ele tinha do globo. Então, pegando todas essas análises que ele tinha para a época, ele formulou o primeiro mapa de geografia no mundo. Então, os gregos eles analisavam a geografia muito mais relacionado com as coisas naturais, a natureza. Ainda não se tinha uma relação do que seria o homem e o espaço, mas sim como o espaço era formado de acordo com as ordens naturais que eram percebidas pelos gregos naquela época. Outro que vai influenciar muito na geografia e sensacionalmente analisa a questão da Terra foi o matemático grego, também geógrafo, Erastóstenes. Foi ele, galera, que mediu a circunferência na Terra, isso no século 3 a.C. Então ele planejou um esquema de linhas paralelas que dividiu o mundo. Ele também é um dos primeiros a propor a linha do Equador, tá certo? Naquela época. Pois segundo ele, essa linha do Equador passava pela ilha de Rhodes, pois o mundo conhecido naquela época era bastante pequeno. Então, com aquela análise, com os cálculos matemáticos, ele conseguiu definir claramente como era a circunferência do planeta. E a partir dessa circunferência, fazer linhas paralelas, linhas longitudinais, que fosse dividido esse globo, sendo que tinha uma linha principal, que era a linha do Equador, tá certo? Depois que nós analisamos os gregos, com as questões naturais que eles detinham, sobre a geografia, os romanos eles vão um pouco além. Além deles entenderem a geografia como uma questão natural da natureza, eles achavam que era necessário se apropriar desse espaço. Quanto mais você entendesse esse espaço, mais você conseguiria ter vitórias. E uma das vitórias que a gente poderia ter é na vitória militar, é na conquista da produção agrícola, para geração de alimentos, é na posição de formação de comércios e assim diante. Então os romanos, eles maravilhosamente eles conseguiram fazer mapeamentos sensacionais dos litorais da Itália, que
que com esse mapeamento foi muito importante na construção de portos, rotas e escalas à disposição dos navegantes, atividades comerciais e principalmente, galera, o mapa ele era feito para proteção militar. E aqui está um dos mapas romanos, né, que é a Tábula de Peutingeriana, tá? Que é, né, um mapa, né, que vai demonstrar todo o Império Romano, tá certo? Todo como era organizado o Império Romano a partir desse mapa. Então eles se apropriaram muito das questões naturais para ter um ganho, né, sobre a sociedade. É aqui que a gente já vai analisar, né, a relação que o homem tinha com o espaço. E assim, nós temos a evolução, né, do pensamento geográfico. Quando a geografia ela adentra, né, a Idade Média, a gente tem ali, né, a ideia dos iluministas, a ideia, né, dos primeiros pensadores do espaço. A gente já tem a análise dos primeiros mapas, como esse terceiro mapa aqui que a gente tem do Gerhard Mercator. A gente já tem a formação das cidades. E o crescimento do capitalismo também vai influenciar muito, tá? Para que o pensamento geográfico ele seja consolidado sobre a sociedade e também sobre a ciência. Quando ocorre, né, essa consolidação do pensamento geográfico, a gente vai chamar isso de dualidade. Quando a geografia, né, ela é analisada sobre dois contextos. A geografia voltada para as questões da natureza, geografia física, e a outra geografia correlacionada, né, para as questões da sociedade, geografia humana. Eu considero trabalhar as duas ao mesmo tempo, né, mas tem geógrafos que preferem trabalhar, tem mais afinidade com a parte humana, tem outros geógrafos que têm mais afinidade com a parte física da Terra, cada um, né, com o seu contexto. Então, a partir dessa dualidade, nós vamos definir o que seria o espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e por isso é tido como um dos conceitos chaves da nossa ciência, pessoal. As formas de se definir o espaço geográfico variam de acordo com as diferentes correntes do pensamento geográfico, não havendo um consenso sobre o termo. Em linhas gerais, o espaço geográfico pode ser entendido como um espaço modificado pela ação humana, tá? Só é espaço se o homem, né, vai adquirir e tomar forma aquele espaço. Esse é um dos pensamentos que eu tenho também sobre a possibilidade do que seria esse espaço geográfico. Assim é composto tanto por elementos naturais, o espaço natural, e pela sociedade, e se encontra em constante processo de construção e transformação por conta, né, da atividade humana. Então, diante da definição e dos exemplos apresentados anteriormente, temos que analisamos o espaço geográfico a partir de dois elementos, tá? O elemento natural, o espaço natural, que simboliza a primeira natureza, aquela que nunca muda, o exemplo, os oceanos. Os oceanos nunca mudam, né? Somente a Terra pode fazer essa mudança. As montanhas também é outro fator, o clima é outro fator relacionado à primeira natureza, o vulcão, tá certo? E a gente tem aquilo que a sociedade vai se apropriar, tá certo? Que a gente chama de segunda natureza, quando a sociedade modifica, né, a natureza. Aí você tem uma floresta que vai virar pasto e de repente vira campo de agricultura. A gente tem lugares que eram florestas e hoje são cidades, tá certo? A gente tinha rios, construímos pontes. A gente não conseguia atravessar de um lugar para o outro. A gente tem os aviões, nós temos os navios. Então, tudo aquilo que a sociedade constrói sobre a natureza, entendeu? E assim nós vamos ter as formas de como o ser humano se relaciona com o espaço geográfico. Nós temos a questão da paisagem, nós temos a questão do lugar, nós temos a questão da região e nós temos a questão do território. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Esses 4 elementos que eu falei para vocês são as chamadas categorias de análise espacial da geografia. A primeira que vocês vão ver agora é a paisagem. O que seria a paisagem? É somente a aparência da realidade, aquilo que a nossa percepção consegue captar. É a porção visível do espaço geográfico. Então a paisagem é tudo aquilo que a gente vê. E quando a gente coloca o nosso olhar sobre a paisagem, nós podemos ter elementos tanto naturais como elementos artificializados, como a gente chama de paisagens humanizadas. Nesse elemento natural a gente vai ter a floresta, a montanha, os rios,
e as transformações que podem ocorrer sobre essas paisagens. Então, a paisagem ela é constituída tanto de paisagem natural como de paisagem humanizada, tanto de elementos naturais como também de elementos artificializados, humanizados. E a paisagem é tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você percebe a partir da sua retina, certo? Ocular, sobre o que é o espaço. Depois da paisagem, nós temos a região. A região ela é um conceito, né, muito amplo, né, para o senso comum, mas geralmente ele é empregado, né, em referência a uma área de espaço mais ou menos delimitada. O que eu considero de região? A região ela é determinada pelas condições culturais que são inseridos, né, sobre cada espaço. Tipo, a região tem um contexto cultural, a região norte tem um contexto cultural, a região nordeste tem um contexto cultural, a região sudeste tem um contexto cultural e econômico, todos eles têm um contexto cultural, econômico, que fazem, né, com que nós nos relacionamos com os entes desse mesmo espaço. Esse relacionamento que a gente tem sobre o espaço e com as outras pessoas, a gente chama isso de região. É na região que a gente vai determinar a contextualização musical, a contextualização de vestimenta, a contextualização de comida, tá certo? Tudo isso é empregado dentro da região. O lugar é um ambiente, um espaço onde você tem muita afetividade. É aquele lugar que você ama ou odeia, tá certo? O lugar representa a dimensão afetiva do espaço geográfico, pois envolve as relações de certos grupos com determinadas partes da superfície terrestre, criando uma dimensão emocional nesse convívio. O que seria o lugar? O lugar seria a sua rua, o seu bairro, a sua escola, a sua casa, a cidade que você ama, a cidade que você amava e depois você se mudou e acabou perdendo naquela relação com o espaço, mas você levou sobre si um pouco daquele espaço. É a nostalgia que a gente tem de lugares anteriores. Tudo isso vai ser determinado pelo lugar. É aquilo que você gosta ou odeia do espaço. E o território é um espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. Então, território é muita questão de conquista de lugar, conquista de espaço. E essa conquista de espaço ela pode ser tanto, né, à força, como, né, por leis, por mandados que fazem com que o espaço ele seja tomado. Então, é uma relação de poder, é uma relação de dominação e apropriação que é instalado sobre o espaço. Envolve não somente uma visão natural, mas uma divisão social e política. Nós temos territórios, né, divididos pelo narcotráfico, pela prostituição, pela religião. Então, essas divisões pelo terrorismo. Então, todas essas questões que envolvem poder, dominação, apropriação, ocupação de um espaço a partir da força, e isso é determinado território. Tá certo? Feito isso, como a gente vai analisar as categorias de análise dentro da geografia? Eu divido, né, a geografia em dois contextos. O primeiro contexto é definido no primeiro ano, onde nós vamos analisar a geografia física. Na geografia física, nós vamos determinar a paisagem, aquilo que nós vemos, ou seja, a formação do universo, a formação da Terra, formas de relevo, ciclos das rochas, climatologia, vegetação e hidrografia. A junção de tudo isso, nós podemos definir a questão da região, tá certo? Então, duas categorias que a gente analisa nesse primeiro ano é a região e a paisagem, principalmente a paisagem. No segundo contexto, a gente vê a geografia humana nos segundos anos, que é a relação o homem sobre o espaço e aquilo que ele obtém a partir do espaço natural. Então, aquilo que ele obtém é constituído pelo espaço agrário, pelo espaço industrial, pelo espaço do comércio, a globalização, a população e migração, urbanização, geopolítica do Brasil e do mundo, que são as relações humanas sobre o espaço geográfico. Logo, nós vamos entender aqui a questão do lugar e do território sobre a categoria de análise da geografia. E aqui eu agradeço imensamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.